RFI Convida. Elcio Ramalho. A cineasta Isa Albuquerque é a entrevistada de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Isa, pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Eu agradeço também o convite. Isa, você apresentou no Festival de Cinema Brasileiro de Paris e foi a primeira exibição de seu filme aqui na Europa. Ele já havia sido apresentado em Los Angeles, né? Mas continua inédito no Brasil. O filme, documentário, codinome Clemente, que fala sobre Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, integrante do movimento Aliança Libertadora Nacional, que lutou contra a ditadura militar no Brasil. Primeiramente, Isa, eu gostaria de saber o que te motivou a fazer um documentário sobre a ação do Carlos Eugênio, que teve o codinome Clemente. O Carlos Eugênio Paes é um extraordinário personagem, porque ele tem uma capacidade de autorrevelação que eu não encontrei em nenhum outro militante desse período. Então, é um militante que coloca claramente como eram os bastidores da luta armada. Isso é novo. Então, justamente em busca dessas revelações, eu julguei que, ao conhecê-lo, muito depois desse período, depois do retorno dele, do exílio, que ele passou 8 anos exilado na França, e já vivendo de aulas de música em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que seria interessante fazer um filme sobre ele. Naquela altura, eu estava realizando o meu segundo longa-metragem, O Ouro Negro, que também tem um conteúdo político, e é sobre a questão do petróleo no Brasil, e comecei a conversar com Carlos Eugênio Paes, que conheci através de uma amiga comum, roteirista também, e sempre que conversava com ele, julgava que era importante registrar essa história. E, finalmente, depois de 7 anos, nós chegamos aqui com este filme, com um longa-metragem, com um testemunho absolutamente verdadeiro e contundente sobre os bastidores da luta armada no Brasil. Por que, no caso, então, demorou, podemos dizer, até um longo tempo, 7 anos, Isa? Quais foram as suas dificuldades? Dificuldades financeiras. Não era difícil construir uma narrativa sobre o Carlos Eugênio Paes, mas assim, era um filme pequeno, mas que teve um tempo de realização de um filme grande no Brasil. Nós não temos uma indústria consolidada, então é preciso sempre bater de porta em porta, e esse é o tipo do tema que não agrada muito a empresários, por razões evidentes, Então, para obter o financiamento era preciso a liberação de recursos públicos, que também enfrentavam várias questões. O certo é que, finalmente, foi através do Fundo Setorial do Audiovisual, pelo artigo 1º-A da Lei do Audiovisual, que nós conseguimos realizar o filme, sim. E agradeço a esses mecanismos, só que não precisavam ser tão demorados. Agora, no caso, você acha que você conseguiu realmente traduzir aquele período por meio desse personagem? Vamos lembrar que o Clemente, que era o codinome usado então pelo Carlos Eugênio Paes, foi um dos homens mais procurados pelo regime militar, e ele nunca foi encontrado, e nunca foi torturado, O que você acha que você conseguiu transmitir com o seu filme, Isa? Neste caso do Clemente, ele fazia parte de uma organização que agregou 15 mil militantes no Brasil inteiro. Era bem representativa essa organização, entre outras organizações que somavam aí umas 36, quase 40 organizações de esquerda que combatiam o regime militar.
Então, todo esse tecido político da clandestinidade é possível traduzir através da ação ou das ações armadas do Clemente. Quer dizer, claro que 15 mil militantes não estavam com armas na mão. O Clemente estava comandando ali os grupos de fogo. Então, ele fazia parte de uma ala mais radical, mais extremista. E muita gente estava no trabalho de base, de conversão ideológica e tudo mais. Então, sim, era um momento em que o mundo estava dividido em duas grandes ideologias, o capitalismo e o socialismo, e todo jovem se via diante de uma escolha. E, no caso do Carlos Eugênio, ele escolheu pegar em armas para lutar contra a ditadura e implantar um regime socialista. Essa era a escolha dele. Então, essa dualidade desse mundo, onde, no final das contas, antecedeu o meu universo, porque eu já peguei um mundo, né, pós-ditadura, dentro da ditadura militar. Então, esse mundo sempre me chamou a atenção, eu sempre quis saber mais desse universo dos jovens que me antecederam. No filme ele explica, né, as ações, dá até muitos detalhes, né? Como é que foi esse processo para ele, né, relatar, né, por meio das conversas que ele teve, todas as ações, inclusive muitas delas violentas, né, feitas pela Aliança Libertadora Nacional? Foi um processo de conquista de confiança, inclusive, né? Foram há muitos anos gravando os mesmos depoimentos em lugares diferentes, em momentos diferentes, às vezes em casa, às vezes nos lugares das ações, né? Então, com isso, aos poucos, ele foi elaborando melhor esse processo da autorrevelação. Naquela altura também ninguém imaginava que fosse o Brasil fechar seu horizonte democrático novamente, né? Então, vocês pensam sempre que há um processo de melhora com o passar do tempo, não de regressão, né? Então, é estranho, nesse momento, chegar o filme às telas, parece que foi uma construção do destino, chegou às telas justamente quando se questiona toda uma narrativa, quando se tenta reconstruir, as autoridades constituídas tentam reconstruir a narrativa dos anos 60. Então, eu diria que esse é um filme que vem revelar uma história real e, ao mesmo tempo, é um filme ante essa narrativa, digamos, falseada que está aparecendo. Você mesmo comentou, Isa, que esse filme ganhou uma nova atualidade, né? Em que medida, então, ele vai contribuir para esse debate que quase está se instaurando no Brasil em relação a uma releitura desse período de 1964 a 1985, que foi a ditadura militar? O que esse filme vai contribuir e o que você espera também, como a sua expectativa de como ele vai ser apresentado no Brasil, esse filme? Nós vivemos hoje no Brasil uma sociedade distópica que elegeu um governo de extrema-direita, e esse governo defende o armamento da população. Eu sou contra, apesar do filme falar de luta armada, eu sou contra violência, etc. E, para além de tudo, é um filme que defende a tortura, um governo que defende, um presidente que defende a tortura, que foi eleito pelas fake news. Então, você vê, nesse momento em que a esquerda perdeu a base, ela deixou que, digamos, a direita contaminasse, a direita e digamos, uma sociedade pentecostal de grandes templos que lidam geralmente com o povo muito proximamente. Então, essa narrativa da volta do regime militar foi implantada pela base durante alguns anos. E a esquerda perdeu essa narrativa. Eu acho que o filme vem para contribuir e aclarar que país era esse, que sofreu como um golpe militar, que teve 25 anos de ditadura e, enfim, e que obrigou
pessoas que teriam um destino tranquilo, como Carlos Eugênio Paes, que ingressou na luta armada aos 15 anos, né? Ele teve que enfrentar esse destino, né? Foi uma escolha? Foi, mas ele foi forçado também pelas circunstâncias? Foi também. Então, nós não queremos reviver esse tipo de período. Nós não queremos os nossos filhos armados, lutando em fronteiras, em guerras que não são nossas. Com relação à expectativa da exibição do seu filme, porque ele foi apresentado nos Estados Unidos e agora aqui em Paris, e a previsão dele ser exibido no Brasil? Eu espero que nós possamos apresentar o filme ainda este ano. Estamos em busca de recursos também, é sempre uma obra de santa ingrácia, né? Nós temos que buscar os recursos para fazer a mídia toda e para lançar o filme. Então, nesse momento, fazemos a carreira de festivais e buscamos elevar a impressão sobre o filme, né? Para que ele possa alcançar maiores públicos, né? É o momento de conquistar o público e que esse público vá às salas de cinema efetivamente. Você acha que ele corre o risco de ser censurado no Brasil? Eu gostaria de não correr esse risco, né? Acredito que nesse momento ainda não, né? Ainda não, são 100 dias desse novo governo que está aí, mas não é um risco que possa ser afastado, né? Então temos que lidar com todos os cenários possíveis. Por isso até que eu acho importante começar essa carreira do filme no exterior. Ok. Muito obrigado, Isa Albuquerque, cineasta e documentarista, que fez um trabalho sobre Carlos Eugênio da Paz, o codinome Clemente. Muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito obrigada a você, Elcio, e à Rádio França Internacional.